Olá, programador e programadora, tudo bem? Hoje nós vamos quebrar um dos paradigmas da programação que nós estamos acostumados, que é a criação de classes de serviços, que normalmente elas são problemáticas por ser conhecidas como classes que fazem de tudo. São as classes deuses, né? Então, com o Clean Architecture, como ele observa os princípios do Solid, e sendo um deles o princípio da responsabilidade única, então nós vamos observar como implementar isso por meio dos casos de uso. Então vem comigo observar esses princípios. Então eu peguei aqui um exemplo didático para mostrar a problemática disso aqui. O que nós estamos acostumados é se criar os controllers, os repositories, também os services, né? E o problema dessa estrutura de serviços, que são as classes serviços, é que ela tem de ser aquelas classes que tem muita responsabilidade. São conhecidas como a classe Deus, né? Que faz de tudo, né? Então, ela, por exemplo, aqui esse exemplo, né? Ele procura por ID, pelo nome, procura todos, né? Procura por nome de uma outra forma aqui. Isso pode crescer bastante, né? Ficar bastante complexo uma única classe, que fica com muita responsabilidade. Eu já vi, por exemplo, em projetos em que uma classe de serviço tinha mais de 5.000 linhas, de tanto serviço que tinha para fazer, né? E isso fere o princípio do Solid, né? do S do Solid, que é o princípio da responsabilidade única, que preza que uma classe ela tem que ter apenas um único motivo para ela ser alterada. Se ter mais de um, já fere esse princípio, né? Então, quando uma classe tem muita responsabilidade, provavelmente ela vai ter também muitas injeções de dependências e isso também dificulta os testes, né? Então, com a nova estrutura do Clean Architecture, que ele preza pelo princípio da responsabilidade única, nós vamos transformar cada método desse aqui, que é cada serviço, isso aqui cada um desses é um caso de uso. Então nós vamos ter um caso de uso de find by ID, um caso de uso por find by nome. Então cada serviço vai virar uma classe de use case, uma classe de casos de uso. Então vamos ver uma forma moderna de criar as classes de serviços, né? Que é pela estrutura de casos de uso, em que eu tenho apenas um único método que executa o caso de uso, que é um método execute. Então nós temos aqui nós temos basicamente aqui 3 modelos, né, de casos de uso. Nós temos aqui o use case, o input use case e o output use case. Sendo que o primeiro, que é o input use case, ele recebe como argumento um command, que é um recorde com os atributos que o caso de uso precisa para poder operar, né? E ele processa e ele retorna um resultado, um valor que eu preciso obter da execução desse caso de uso. Então, basicamente, ele recebe como parâmetro uma entrada e retorna uma saída. Já no caso do input use case, ele recebe como argumento, como parâmetro para o método execute um comando, que é um recorde também, com os parâmetros e as variáveis que ele precisa operar. Ele processa, mas ele é um void, ele não retorna nenhum resultado. Vamos supor que eu queira apenas atualizar uma informação no banco e eu não preciso pegar essa informação. Então é um input use case. Eu dou informação para ele operar, mas ele não precisa me retornar nenhuma informação. E por fim, o output use case, ele não recebe nenhum parâmetro de execução. Eu só preciso chamar ele só o método execute sem nenhum parâmetro. Ele processa, mas ele me retorna uma informação. Então, dependendo do caso de uso, eu posso criar o meu caso de uso implementando uma dessas interfaces aqui. Então, apenas para exemplificar aqui, nós temos aqui as classes abstratas, né? Use case, né? Que é um abstract class, que ele tem como uma entrada, recebe uma entrada e tem uma saída, que a gente usa generics, né? Então a entrada eu defino aqui qual que é o parâmetro de entrada, que é um command que eu estou dando para ele.
e qual que é o output que eu estou dando para ele, que seria um output, né? O input use case, ele já tem um parâmetro só de entrada, mas ele é um void. E repara que ele só tem um meta execute, né? Um meta execute aqui, um meta execute aqui. O output, ele tem um output em que não recebe nada de parâmetro, mas ele tem uma saída, né? E essa estrutura aqui, como ela não muda de projetos, então nós colocamos ela num projeto chamado components.java, em que é um jar que está no Nexus, e tem algumas classes básicas lá, que servem para todos os projetos. E você referencia essas classes aí no seu POM do seu projeto. Eu vou pegar, por exemplo, um projeto que eu estou trabalhando aqui, que é o Jurisprudência, em que no POM aqui eu referencio, eu pego a versão que está lá no Nexus, né, eu referencio aquele projeto lá, components aqui no meu projeto, então eu passo a enxergar, né, aquelas classes básicas no meu projeto. Então, pegando um exemplo mais prático aqui de um caso de uso, que eles ficam no módulo application, a gente abrir aqui, por exemplo, nós temos aqui o importa. Nós temos um caso de uso aqui, que é o importa acordam legado use case. Nesse caso aqui, ele é de um tipo input use case, ou seja, eu só recebo um input, mas eu sou do tipo void, eu não retorno nada, né? E qual que é o input que eu recebo? Eu recebo essa classe aqui que é um command, né? Que é um record, né? Vamos dar uma olhada no command aqui, ó. O command é um record em que eu tenho dois parâmetros. Então, eu estou passando uma classe de input para o meu use case que tem esses dois parâmetros aqui, ó. Que ele recebe, ele é um input use case e recebe um command. Então, a gente for olhar na implementação dele, ele é o default, que é a implementação default desse caso de uso aqui, em que vai ter um único método público, né, que é o método execute, em que ele é um tipo void, porque é do tipo input, use case, e ele recebe um command para ele poder operar, né. Vamos pegar um outro exemplo aqui de outro caso de uso aqui. Vamos ver se gera. Ó, esse já tem um comando e um output. Então esse tipo de caso de uso aqui é um caso de uso que ele recebe uma entrada e retorna uma saída. Se a gente abrir aqui a definição, então ele é essa é a minha classe, gera comandos, exporta acordos, use case. Ele é do tipo use case. Então o que ele recebe de parâmetro? Essa classe aqui que é um command, e ele retorna um output, que elas são definidas aqui, ó. O command, que vai ter os parâmetros de entrada, e o output, ou seja, o que eu espero de saída, né? Então eu espero de saída uma lista de comandos, para ser utilizado em algum outro lugar, né? E a implementação padrão, que é o default, que ele é um use case, então ele recebe como entrada o método execute, né, um comando, e ele retorna um output, uma saída. Então essa é uma nova estrutura mais moderna e adequada para manter a qualidade do código com os testes. Então aquela classe de serviço que tinha vários métodos, cada método daquele vai virar uma classe, um conjunto de classes que formam um use case. Então você pode separar o que significa aquele serviço por uma estrutura de pasta. Por exemplo, tem lá cordon create. Aí dentro do package create, aí você tem lá as estruturas de classes que formam um caso de uso. Aí você tem lá o update. Então vou ter lá uma estrutura de package lá, acordon update. E dentro do package update eu tenho a estrutura de classes que formam o caso de uso. Então dessa forma a gente simplifica a estrutura de serviços, né, mantendo enxuta, com um único método, com uma única responsabilidade, fácil de testar e também observando os princípios do Solid, né, que é se manter
o princípio da responsabilidade única. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você não está inscrito, considere se inscrever no canal, ative o sininho aí, não esqueça de dar um like e muito obrigado.